Na tela, oferecimento. A Paulistinha Tintas, a sua fábrica de cores. Fast Sushi, chopp, bebidas quentes, amizade e um bom papo. Oficina Tira Risco, não tire a originalidade, tire o risco. Balneário Ducamon, um pedacinho do paraíso. Clínica Sorriso Ideal, aqui você pode sorrir. E Plan Gecom, manutenção e serviços. Amanheceu, energizando o nosso lado do Brasil. Um novo dia, é a notícia como você nunca viu. Na tela, o sol brilha sobre a serra. Crianças brincam pra aprender. A vida é uma lição, a gente só precisa saber viver. A cidade acorda bela, tudo que se planta dá. Abre um sorriso na janela e vamos todos trabalhar. A força dele e a força dela, tudo passa aqui na tela. Tudo passa aqui na tela, na tela, na tela, na tela, na tela. Bom dia, bom dia, Parauapebas, capital do minério. Salve, salve, região de Carajás, lugar abençoado por Jesus, terra onde corre rio de leite e ribanceira de cuscuz. A gente já começa com imagens aí dos postos de combustíveis vazios no dia de hoje. Muita gente já aproveitou com esse começo de reabastecimento, né, Sam? Aí aos postos. Aos poucos as coisas parecem-me que vão voltando ao normal, mesmo apesar de ontem, segunda-feira, entrar para o 8º dia a greve dos caminhoneiros, né? Sim, isso mesmo. E tanto que algumas pessoas que precisam mesmo do combustível para trabalhar, como taxistas, mototáxis, né? Eles já estão sabendo agora a hora que vai ser abastecido os postos para poder estar lá cedo para conseguir fazer isso, né? Todo mundo aí aproveitando para ninguém ficar sem o trabalho no dia a dia, assim, prejudicado com isso. Seja bem-vindo com a gente aqui, portanto, no seu programa Na Tela, a edição desta terça-feira, hoje 29 de maio, dia do geógrafo, dia do estatístico, dia mundial da energia e dia nacional da gentileza. Quero falar sobre isso, Dia Nacional da Gentileza, aqui no programa Na Tela, na nossa crônica de hoje para você. Pois é, né? E o que é gentileza, hein? O que são bons modos? O que são boas maneiras? Essa cortesia que nos faz semelhantes, diferentes, mas de fino trato com as outras pessoas. A gentileza é algo que está na pauta da nossa crônica de hoje para você. Gentileza é o seguinte: as boas maneiras, também chamadas de bons modos, são subitens da etiqueta e definem as atitudes ou gestos adequados para a convivência social harmônica e respeitosa. A interação com outras pessoas faz parte do nosso cotidiano e a maneira como vamos lidar com isso influencia diretamente como os outros lhe veem e lhe tratam. Por isso, as boas maneiras são tão importantes. Essa, inclusive, é uma coisa que suscita uma pergunta para a gente. Você tem boas maneiras? Uma pergunta que você tem que se fazer todos os dias e, para isso, você tem que, inclusive, aproveitar aí caneta, papel para ver onde você falha, no que você é bom, como você se comporta. Alguns exemplos de boas maneiras é o seguinte: diga por favor, quando pedir ou precisar de algo, seu pedido deve ser gentil e sempre vir acompanhado de um por favor. Dessa maneira, você estabelece uma relação respeitosa, você demonstra que o tempo da pessoa é valioso. Diga obrigado. Diga sempre, quando receber algo, agradeça dizendo obrigado, agradecer o caixa do supermercado, agradecer o síndico, o vigia da rua, o gari. Todo mundo que presta algum serviço tem um valor e por isso mesmo deve ser agradecida, devemos ser gratos por isso.
peça desculpas caso você atrapalhe alguém, mesmo que seja sem querer, ou caso você esbarre alguém, peça desculpas imediatamente. Isto é um jeito de manter um ambiente saudável, sem conflitos, e também faz parte das gentilezas. Segure a porta, caso alguém vá utilizar a mesma porta que você pode segurar a porta para que a pessoa possa passar primeiro, lembrando que não só homens devem fazer isso, mas toda e qualquer pessoa, principalmente, deve fazer isso sempre que achar necessário. Pedir licença, cumprimentar as pessoas, falar de forma educada, identificar-se ao telefone, são maneiras que mostram que a gente realmente dispõe, que a gente cultiva, que a gente preserva, que a gente tem gentileza para com as outras pessoas. Eu diria que gentileza, já pela própria palavra, pelo próprio termo, ainda que possivelmente a raiz da palavra não queira dizer isso, a etimologia da palavra não queira dizer isso, mas eu acho que gentileza é uma coisa que já começa com gente, né? Sim. É muito bacana pensar que é próprio de nós, que é próprio do ser humano, né? Que é próprio de cada um desenvolver essa forma educada para manter relacionamentos. Eu acredito que, inclusive, a gente pode evitar conflitos, problemas, se a gente for um pouco gentil, que, aliás, o mundo está precisando disso, né, Sandra? Isso mesmo. Se pergunte sempre, você aí de casa, você já foi gentil hoje? Acho que é uma boa meta para a gente desenvolver, inclusive, a gentileza no dia a dia com as demais pessoas, seja no nosso trabalho, seja no trânsito, seja onde for. O nosso WhatsApp na tela, para você, inclusive, participar, mandar aí as suas mensagens, mandar o seu áudio, as imagens, você participar com a gente. (99184-2017) 99184-2017. Participe com a gente, interaja, mande mensagem, foto, vídeo, áudio, nosso canal de comunicação, e sempre com muita gentileza vamos atender você. Para começar o nosso Na Tela de hoje, nós vamos falar, claro, das manifestações que ainda estão acontecendo. Estamos seguindo para mais um dia aí da greve dos caminhoneiros em todo o país. E ontem, Parauapebas já iniciou com comércio, a maioria das portas fechadas das lojas, os comerciantes, os estudantes e várias entidades se uniram para fazer uma manifestação em apoio aos caminhoneiros grevistas. E também vamos trazer informação sobre os nossos estados vizinhos que também estão aderindo a toda essa paralisação. E daqui a pouco eu vou bater um papo, conversar, fazer uma entrevista com Zacarias Marques. Ele é presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Parauapebas, e a gente vai falar a respeito de LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Além disso, nós vamos falar sobre um ofício com um abaixo-assinado que foi feito por mais de 400 pessoas em Parauapebas com o pedido de que o antigo prédio da Câmara Municipal se torne um teatro municipal em Parauapebas. Vamos falar desse assunto hoje aqui. Estas e outras informações você acompanha aqui no seu programa Na Tela. Bom, e vamos para o Gironete trazer as informações aí dos blogs, sites e portais para você ficar por dentro de tudo que está rolando pela grande rede. Para começar o nosso Gironete, vamos bater mais uma vez e quantas vezes forem necessárias na tecla da leishmaniose, um caso que já virou uma epidemia em Parauapebas. A gente pode dar esses dados, sim, pelos dados de suspeitos de contaminação e principalmente de cães que estão sofrendo eutanásia na cidade, que foram contaminados, dado soro positivo pela doença, né, que está se alastrando cada vez mais. E o culpado somos nós, que não estamos combatendo, porque não adianta o governo combater, não adianta os agentes combaterem, se a gente em casa não fizer a nossa parte. Agora, é impressionante, né, Sam? Porque geralmente a gente, quando se fala de problema, quando se fala de crise, quando se fala de morte, seja de quem for ou do que for, a gente nunca imagina, e mesmo que a gente saiba que vai acontecer, não se prepara para quando isso se aproximar da gente. Eu já tive esse problema na família, porque o cão, aquele cachorrinho de estimação que a gente cria com muito carinho, faz parte da família da gente. E eu já tive esse problema, sofri bastante na época, e ontem, né, vi como você chegou na redação para discutir, porque você acabou sendo atingida também, afetada. Sim. Também. A sua família
também foi vítima disso, tendo lá os seus cãezinhos, né, Sam? Tendo que ir para o sacrifício, né? Literalmente para o sacrifício, né? Foram 2 cães em casa, 2 cadelas, uma de 10 anos, outra de 10 meses, que tiveram que... A gente teve a difícil decisão de colocar, né, de ter que fazer a eutanásia, levamos até a vigilância para fazer, porque, infelizmente, os agentes explicaram, o ser humano, o gato ou qualquer outro tipo de animal ainda não foi confirmado como se fosse um vetor, que ele passa a doença através do mosquito para outro. Se o mosquito, eu tiver com uma leishmaniose e o mosquito me picar e picar outra pessoa, não vai passar. Diferente do cão, ele se torna um poço do protozoário para poder contaminar as outras pessoas. Então, para o bem do cão e da nossa família, dos vizinhos da comunidade, tem que ter essa decisão. E para quem é apegado muito ao animal, é muito sofrido tomar esse tipo de decisão, né? Porque o animal acaba sendo inocente, uma vítima muito grande. Você que já vinha lutando muito contra isso, né, Sam? Você já levantava, de certa forma, essa bandeira, agora então... Sim, agora muito mais ainda para poder falar disso, né? Porque é justamente os inocentes que são pegos por essa doença, as crianças, os idosos, os cães, né? E para falar um pouco mais sobre isso, eu peguei um destaque aqui do f5.jor.br. Semana passada teve uma reunião de vários setores da saúde, Conselho de Saúde, Centro de Vigilância Ambiental, Vigilância Sanitária, para discutir esse caso, que está cada vez mais preocupante na cidade. A gente pensa que com a campanha vai diminuindo, não, ele está se mantendo, eu digo, um pouco fora de controle, pelo que a gente acompanha dos agentes fazendo e pelo que eu vivi lá dentro da vigilância, os dias que eu fui lá para poder fazer os testes nos animais, né? Pelo que acontece, em média 20, 25, 30 cães que sofrem eutanásia por dia em Parauapebas, que são soro positivo, e acaba acontecendo isso. Isso, os cães que os donos levam o animal, né? Fora os que são pegos na rua, que não tem dono e que têm as características e também sofrem eutanásia. A notícia aqui fala o seguinte, que nessa reunião, a construção do Centro de Controle de Zoonoses, do CCZ, e a situação da leishmaniose no município foram as pautas da reunião ordinária do Conselho Municipal, que foi realizada no dia 23. Contou também com representantes da Secretaria Municipal de Saúde. Quanto à construção do CCZ, o Conselho de Saúde explicou seu posicionamento, principalmente para os representantes das ONGs que cuidam de animais de rua em Parauapebas, que também estão muito desesperados com essa situação e que estavam presentes na reunião. Já a gestão do Departamento de Vigilância em Saúde informou que o próprio prefeito assumiu para si a demanda do Centro de Zoonoses, né, de controle, tendo em vista que a área adquirida pelo município para a construção do centro já foi ocupada. A PAMA, que é uma das ONGs que estava lá presente, né, e atende os animais de rua, foi uma das primeiras a levantar a bandeira de alerta à leishmaniose, e seus representantes estavam lá e continuam participando dessas reuniões. Em relação ao combate à leishmaniose, a Coordenação de Vigilância Ambiental apresentou um relatório de ações desenvolvidas, encabeçadas pelos agentes de combate a endemias, e também um plano de ação para uma possível situação de emergência que já pode ser dada no município. É como aconteceu no caso da vigilância ambiental e do pessoal que ajudou a vigilância sanitária, que ajudou as pessoas que foram atingidas pelas enchentes aqui, né, que não estavam preparados para esse caso, não tinha nenhum plano feito para um caso de emergência. E assim estão se preparando também os agentes e a Secretaria de Saúde, a Vigilância Ambiental, para um caso de ter que a cidade declarar um estado de emergência em relação a toda essa epidemia. Isso é um caso que vem sendo discutido, outras ações serão tomadas, está sendo muito intensificado, mas a gente precisa da população participando, né, Demerval? Esse é um assunto para ser debatido e todos os dias aqui a gente vai colocar em pauta isso. Outro assunto muito repercutido, situação das consequências da greve dos caminhoneiros, né? A gente teve semana passada já divulgado, antecipado, que a UFRA, por exemplo, já não teria aula a partir de segunda-feira, seriam suspensas aulas devido à greve. A gente anunciou também que a Prefeitura anunciou que algumas frotas que atendem às secretarias teriam os seus veículos recolhidos por questão da falta e racionamento da gasolina na cidade, né? E agora, escolas estão sem aula, já foi dito ontem que a partir do turno das 11 horas da manhã de ontem, as escolas não teriam mais aula por questão também, consequência da greve. O SAEP está fazendo racionamento de água também, né? Está sendo abastecida os bairros que têm 24 horas estão tendo apenas 12 horas de abastecimento de água, o pessoal fazendo racionamento também. É uma questão que está
aí ficando, será que fora do controle, a gente pode dizer? Não sei afirmar isso. Não, fora do controle não, né? Mas preocupante. Porque as reuniões estão acontecendo exatamente para se ter um controle, né, a respeito disso. Isso, mas preocupante. É preocupante e por isso mesmo estão acontecendo esses contingenciamentos, estão acontecendo aí essas decisões, né? Eu achei interessante a nota do SAEP, né? Acho que a gente pode até... Você tem a nota? Deixa eu colocar aqui a nota, né? O SAEP esclarece a redução do fornecimento de água na cidade. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Paraopebas tem sido afetado com a falta de combustível para a execução de serviços de manutenção e locomoção dos caminhões-pipa e o atraso na entrega dos produtos químicos necessários para o tratamento de água. Desde os primeiros momentos da greve dos caminhoneiros, o órgão trabalha de forma preventiva, o que permite que o fornecimento de água não seja interrompido e que serviços essenciais como hospitais e unidades de saúde não tenham abastecimento atingido. A autarquia reforça, no entanto, que o fornecimento vem sendo realizado com 50% da sua capacidade habitual pelas estações de tratamento de água e a normalização do sistema de distribuição só será possível com o encerramento da referida greve, sendo necessário um período de tempo após o término das paralisações para a estabilização do sistema e o estoque de insumos. Por se tratar de uma situação que foge ao controle da instituição, o SAEP conta com a compreensão de todos e reitera o pedido de economia de água. Aproveitar para dizer o seguinte, né? O que falta neste país não é combustível, não é remédio, não são os insumos, não é a ração para os animais que estão aí, inclusive virou uma outra coisa da notícia, podem morrer milhares e milhares de animais, como bois, suínos, frangos, enfim. O que falta neste país é vergonha na cara dos políticos, por isso mesmo somos todos caminhoneiros. Isso mesmo, olha, para a gente encerrar... Espera que tem mais, hein, Demerval? Tem mais consequência. Internet e telefonia podem ser afetados por falta do combustível. É um destaque também que o Correio de Carajás.com.br colocou ainda ontem. A Claro, a Oi e a TIM e a Vivo alertaram para o risco de interrupção dos serviços de telecomunicações no Brasil, devido à greve dos caminhoneiros e empresas de transportes. Em nota oficial, a entidade representada pelas operadoras afirmou que a Anatel foi comunicada da questão. Além disso, as teles pediram prioridade de seus veículos no abastecimento da frota. Aí mais uma situação para a gente esperar. Será que a internet vai vir também de caminhão por aí? Aí você vai ver o Brasil realmente se ajoelhar, né? Para os caminhoneiros. Porque se afetar a internet, meu amigo, pode acabar tudo, mas se acabar o tal do WhatsApp, aí você vai ver problema. Ok, né? Beleza. Vamos lá então. Vamos em frente. Ok, apoiadores na tela, para você que está ligado com a gente aqui na programação, a Paulistinha Tintas, a sua fábrica de cores. Oficina Tira Risco, tire o risco, não tire a originalidade. Fast Sushi, chopp, bebidas quentes, bebidas geladas, aquele chopinho maravilhoso, amizade, bom papo. Balneário do Camon, um pedacinho do paraíso, 8 quilômetros ali da Palmares Sul, está vindo aí um feriadão, aproveite, hein? Vai ser muito legal. Clínica Sorriso Ideal, aqui você pode sorrir. E Plangecom Manutenção e Serviços. A gente vai fazer intervalo rapidinho, né, Sam? Para a gente voltar mesmo, já. Daqui a pouco eu vou dar lugar aqui para o Zacarias Marques, vereador que vai falar sobre a LDO, que vai ter audiência pública amanhã, né? Já está aqui conosco, já ele senta com a gente aqui na bancada para essa entrevista a respeito da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Até já. É a notícia como você nunca viu. Na tela, o sol brilha sobre a serra.